Eu gostaria que você abrisse em Romanos, capítulo de número 1. O primeiro capítulo do livro de Romanos, Paulo que escreve essa carta aos Romanos, à igreja de Roma. E no capítulo 1, é o capítulo que nós vamos ler para a gente conversar um pouquinho, a despeito de um tema bem polêmico, mas muito importante na nossa geração, talvez na nossa época. Antes de ler esse texto especificamente, Romanos capítulo de número 8, capítulo número 1, a partir do versículo 8, abra sua Bíblia, deixa ali. Inclusive, às vezes a gente coloca texto aqui, irmão, não é para você não trazer a Bíblia, é para você ter mais uma opção de leitura bíblica que você não tem na sua. Mas eu fico triste quando os irmãos às vezes não trazem Bíblia para a igreja. É a mesma coisa que você não leva short para academia, tio. Dá para treinar de calça jeans? Você até treina, mas vai dar problema. É que nem você querer treinar de chinelo. Você até treina, mas uma hora o pezinho vai falar: oi, não está preparado, moço. E eu fico triste quando eu vejo muitos irmãos vindo à igreja, esquece da Bíblia, mas não esquece do celular. Sim ou não? Não sei se vocês viram um vídeo, eu queria fazer um dia essa pegadinha, dar sugestão ao pessoal das mídias, né? Que a moça vai passando assim, com um monte de Bíblia entre as pessoas no templo assim, aí ela cata o celular da pessoa e dá a Bíblia, cata o celular, dá a Bíblia, a pessoa olhando o celular assim, ela cata... Sabe por quê, querido? Deixa eu te fazer uma pergunta bem honesta. No cinema você usa o seu celular do jeito que você usa na igreja? Não usa, né, irmão? Porque senão você perde cenas do próximo capítulo. Então por que na igreja nós faz isso? Por que na igreja nós não sai do tempo? Ah, pastor, mas a Bíblia está aqui. Traz uma Bíblia física, irmão, porque eu posso olhar para o seu celular e eu nunca vou saber se você está lendo a Bíblia no seu celular. Nem eu, nem ninguém. Ah, mas Deus conhece. Mas a hora que você está lendo, aparece uma notificação, aparece não sei o que, aparece o que. Tudo para te distrair. Até uma foto do Satanás dizendo, vai aparecer. Então por que você não traz a Bíblia? Coloca o celular de lado, faz que nem eu, não trago nem aqui. Deixa o celular na sala, deixa o celular no carro. Deixa lá, irmão. Jesus não vai ligar para você para falar com você. Ele vai pela palavra falar ao teu coração. Então não precisa do seu celular para falar com Jesus. E aí quando a gente pede, abra a sua Bíblia. Era para trazer a Bíblia? Irmão. Igreja, Bíblia, Bíblia e igreja. São duas coisas que andam juntas. Pelo menos deveriam. Pelo menos é o caminho normal que a gente encontra em ser igreja. E o texto de Romanos, capítulo de número 1, quando Paulo vai falar com a gente, ele vai falar de um tema, e aqui eu quero, antes de falar sobre ele especificamente, é falar sobre uma palavra que é o tema da nossa mensagem de hoje, é compromisso. Você é uma pessoa comprometida? Tenho conversado com algumas pessoas, e talvez alguns aqui que são empresários. A gente está conversando e a gente tem percebido que os funcionários, não existe mais funcionários comprometidos como antigamente. Não é isso, Fê? A galera não está nem aí mais. Fala que vai naquele dia, de repente nem aparece, não fala nada. Gente descomprometida. Converso com algumas pessoas, alunos ou professores das escolas, e eu pergunto, como é que são os alunos? Fala, ei, pastor, está cada vez pior. Sem compromisso nenhum. A gente fez uma avaliação do nosso John Knox, aqui vai uma crítica pastoral para os nossos irmãos. Fizemos uma avaliação do nosso John Knox, e nessa avaliação, alguns meses foi perguntado se você lê o material, se você tem compromisso, porque quando você faz o John Knox, você faz o compromisso, não é, professor? De ler a matéria, de ler o material, de ler a nossa apostila em casa. E a maioria deles não lê. Tem compromisso. Não quer ler. E eu pergunto também, essa final de semana, desde sexta-feira, eu estava em Campinas, fui participar de um fórum, levei a minha esposa para estar comigo, tanto eu quanto ela, estávamos lá desde sexta-feira. Fomos interrompidos, nós íamos para lá, sexta-feira foi aniversário de casamento, 16 anos, íamos sair daqui cedinho para almoçar em Campinas, ficar passeando nós dois no shopping, conversar. Eu falei, o cartão é seu, faz o que você quiser. Mas acho que Deus interviu e não deixou a gente ir.
6 e pouquinho da manhã, a Rosana me liga, membro da nossa igreja, e diz: pastora, meu papai faleceu. Descansou, a palavra que ela usou. E quando ela me ligou, eu olhei para minha esposa e falei: ó, mudança de plano. Nós vamos ter que ir depois. Oh, que hora que vai ser o velório, que hora que o corpo do seu pai chega e tal. Pastor, vai chegar só a partir das 13 horas. Falei: não tem problema. 14 horas nós estamos aí para fazer o nosso bate-papo, o nosso velório, a nossa conversa. Fizemos o velório, eu e minha esposa, e fomos para lá. Chegamos em Campinas, ficamos lá no fórum na sexta-feira à noite, também no sábado, o dia inteiro. Por isso que o pastor aqui está com uma cara meio de cansado, que nós chegamos, era 1 e pouquinho da manhã, né, meu anjo? Depois de falar na sexta e no sábado o dia inteiro. A primeira palestra era das 9h30 ao 12h30. Então, imagina, 3 horas falando. Depois à tarde, mais 3 horas. Depois uma roda de conversa, mais quase 1 hora. E aí depois vim embora. Chegamos aqui 1 e pouquinho, eu e minha esposa. Aí depois hoje, 5 e pouco, eu já estava aqui na igreja. Então, e aí eu falei: vou dormir à tarde, Jana. Aí não deu certo. Fui para o hospital visitar uma irmã, Dona Maria Benedita. É assim a vida. A gente fazendo alguns compromissos, e quando eu fiz o compromisso de ser pastor, eu tinha que entender que isso ia acontecer na minha vida. Tanto que quando a gente conversa com a liderança, quando falece alguém, inclusive parente da nossa igreja, a minha querida Dona Bia sabe disso, a Silmara também, quando o Rogério faleceu, nós falamos para os irmãos: ó, correm lá, vamos dar uma força para a família, porque faz parte do corpo de Cristo. Porque vocês não sabem quanta diferença faz você estar num lugar desse, numa hora tão difícil como essa. E aí a gente manda para algumas pessoas: querido, vai lá, vai tal. A pessoa fala: eu não posso, depois eu vou dar uma passadinha, como se fosse passar no mercado ou na padaria. Não é mercado e padaria, irmão. Velório é alguém que está sofrendo muito. Velório é encontrar alguém que está acabando de se despedir de alguém que é muito amado. Às vezes é um pai, às vezes é uma mãe, é alguém que está ali. Por isso que, quando eu perguntava para os pastores lá em Campinas: como é que são os crentes da sua igreja? Sabe o que eles me disseram, irmãos? Tudo sem compromisso. Tudo sem compromisso. Não teve nenhum pastor ali, além de mim, que falou não só bem da igreja, mas falou feliz da igreja que está pastoreando. Pouquíssimos tiveram essa postura. A maioria deles triste, a maioria deles decepcionados. Eu encontrei semana retrasada, eu e minha esposa, numa outra igreja, um outro pastor, que pelo 3º ano que está no ministério, na mesma igreja. Eu estou aqui há 7. Fiquei 5 em Cuiabá, em Botucatu, em Sorocaba, 3 em Maringá, 11 em Botucatu, estou há 7 aqui. Esse pastor está há 3 anos na mesma igreja e já está doente de burnout e pedindo para sair. 3 anos, irmão. Trabalhou o quê, irmão? Aconselhou quem de casar, irmão? Ah, pastor, mas o sofrimento é grande. É, a gente sabe disso. Eu não estou menosprezando o sofrimento, eu estou dizendo que por causa dessa ação da nossa geração, uma geração que promete muito, mas não cumpre nada, ou cumpre muito pouco do que promete, acabou se tornando uma geração sem compromisso. E isso está em todos os lugares. Seus filhos, seus alunos, seus funcionários, as pessoas ao redor. Hoje eu fui, depois que eu saí do hospital, fui no mercado, e eu vi ali os funcionários do Mercado Central trabalhando, e eu olhando ali, eu falo: Jesus, que falta faz uma instruçãozinha, né? Eu já chego assim, coloco as coisas: bom dia, boa tarde. Porque é uma cara, parece que a gente está obrigado a fazer o que está fazendo, né, irmão? Gente sem compromisso com atender bem, sem compromisso em olhar para as pessoas e dizer bom dia. Você ganha para isso, tio. E a gente vai vivendo assim, por causa dessa geração que tudo é rápido, tudo é instantâneo, e inclusive tudo é descartável. E deixa eu selecionar algumas coisas para você entender, para ver se você não está no meio dessa geração e sendo contaminada por ela. O primeiro exemplo que eu trouxe aqui é sobre o nosso tal do botão de cancelar. Você recebe ligação indesejada, sim ou não? Eu recebo um monte, não faço nem ideia quem é. Aí eu vou lá e cancelo. Aperto o botãozinho vermelho, subo e cancelo. A gente faz isso naturalmente. E isso nos deu a possibilidade de que, a um clique, a gente pode desistir ou parar as coisas. Eu desisto de uma conversa, eu desisto de um diálogo, eu desisto de um atendimento, ou eu desisto de atender o telefone.
Como por exemplo, eu e você muitas vezes compramos algo online, mas se demora, eu vou lá e cancelo. Desistimos do compromisso. Ou muitas vezes, não sei se já aconteceu com você, nós nos inscrevemos em algum curso, em alguma faculdade, ou algum propósito, algum projeto, mas como pareceu difícil a jornada, eu vou lá e cancelo. Não vou mais. A gente é assim. Ou talvez me inscrevo para academia e de repente começou a doer. Ai, não vou mais, está doendo minhas costas. Cancelo, não vou mais, cancelo o projeto. Não vou mais. Inclusive, conversando com o Marcelinho, da academia nossa ali, meu querido, ele fala que às vezes tem gente que cancela e fez um plano pelo cartão de crédito, vai lá e fala que não quer mais no cartão de crédito, para parar de pagar. Que sem vergonha, né? O cartão vai continuar pagando porque você fez compromisso. E diferente de nós, o cartão mantém seus compromissos. É a gente que não mantém. Se o relacionamento não está legal, o que a gente faz? Cancela. Terminamos, deixa quieto, vamos para outro. Vida que segue. Como já diz o ditado, fila que anda, né? Estamos em ministérios na igreja, e aí de repente aquele ministério, a gente recebe uma crítica por alguma coisa que a gente fez errado, a gente fala, ai, não quero mais, eu vou desistir. Ou como por exemplo, quando na sua igreja específica aqui, a nossa igreja, o teu pastor como liderança sua e você como liderança da igreja, te chama para uma responsabilidade, aí você fala, não, ali é muito sério, eu vou para uma outra igreja. É assim que a gente faz. A gente vai cancelando, a gente vai mudando, a gente vai saindo, porque hoje o botão de cancelar se tornou um mecanismo de autoajuda para aqueles que não sabem manter compromissos. Mas há uma segunda situação, até porque essa geração do cancelar, é mais fácil cancelar, é mais fácil, e essa geração do cancelar, ela desiste, é mais fácil desistir do que permanecer, dói mais permanecer do que desistir. A segunda consequência que esse texto traz, que essa ideia do compromisso, ou geração sem compromisso traz para a gente, é uma mentalidade sobre essa modernidade líquida. Baumerman vai dizer sobre isso, esse filósofo e esse sociólogo, ele vai tratar sobre essa ideia de que as coisas são líquidas, não tem mais forma física, não tem mais forma fixa, inclusive. Por exemplo, as amizades, eu tenho amizade daquilo que me interessa. Então hoje eu sou seu amigo, amanhã você nem pode contar comigo mais. E a gente fica nessa modulação, nesse, como diz o próprio Bauerman, como um relacionamento como se fosse água, que se adequa a qualquer embalagem ou se molda a qualquer recipiente. Isso quer dizer que hoje, muitas vezes, a despeito do compromisso, eu e você, cumprimos ou não cumprimos por causa da nossa conveniência. Por exemplo, quantas vezes você já trocou estar na igreja por qualquer outra coisa? Era conveniente naquela hora. Ou quantas vezes você trocou aquele espaço, aquele lugar, aquele momento, aquele compromisso para vir adorar a Jesus, porque ele era conveniente. Eu falo com as pessoas, a gente faz programação e a gente monta entre a igreja de forma geral, e a gente conta com a pessoa, e de repente a pessoa na última hora não aparece, aí manda aquela mensagem sem vergonha, dando desculpa, então, quem ri, pô, irmão, conveniente, né, às vezes, não? Conveniente algumas coisas, isso é resultado de gente que vive nesse mundo líquido, essa modernidade líquida, e a gente abre mão de compromissos por coisas tão banais, e às vezes nós definitivamente, não abrimos mão de coisas tão sérias, quando nós deveríamos. E o difícil, e é aqui que eu quero que você entenda de forma clara e objetiva a nossa jornada, é que se há alguma coisa que serve para nós, a gente agrega, a gente fica. Mas se não é tão legal, eu troco por alguma coisa que é mais legal. A gente faz isso com coisas, a gente faz isso com pessoas, a gente faz isso com igreja, a gente faz isso com Deus.
Mas a terceira e última consideração sobre esse assunto nessa introdução é sobre as nossas alianças. Hoje nós estamos vivendo, além de um botão de cancelar que nos é claro e é rápido para acionar, uma modernidade líquida, nós também vivemos numa ideia de aliança descartável. Eu não sei se você se recorda, mas antigamente a gente nem aliança fazia. Nem aliança fazia. Eu tenho aqui 3 alianças, gosto muito do símbolo da aliança. A primeira que eu tenho aqui é a aliança a despeito de quem eu sou em Cristo, meu chamado em Cristo Jesus. O segundo é a pessoa mais importante para mim aqui, é minha esposa. E a terceira aliança, que é de tucum, esse material, tem a ver com o meu ministério. E exatamente nessa ordem. E quando eu olho para minhas alianças, eu olho para minha mão e olho para elas e lembro delas, e isso me traz recordação, esperança, alegria, mas ao mesmo tempo me traz responsabilidade. E esses dias eu estava assistindo um vídeo de traição, eu não lembro por que eu parei naquele canal, naquelas tonteiras, e o cara traindo a esposa com a aliança de casado. Tem gente que não tem noção, né, irmão? Tem gente que não passou pela geração do fio do bigode. Lembram disso? Você falava, estava falado, não é verdade, meu querido? Falou, não precisa nem assinar, não. Você falou, posso confiar na sua palavra? Pode, está falado. Hoje não tem mais isso, hoje a gente precisa olhar para as pessoas e precisa fazer uma aliança ou qualquer outra coisa, ou no caso, como as pessoas estão invertendo, os casamentos, a gente em vez de fazer aliança, estamos casando por contrato. E sabe o que é um casamento por contrato, irmão? É aquele casamento que, se você não fizer, eu também não faço. E eu só faço porque você fez. E o dia que você parar de fazer, eu também vou parar de fazer. É uma competição, por isso que eu brinco muitas vezes que nós, ao casar com alguém, nós casamos, me parece, muitos casamentos, que casamos contra alguém, porque parece que é uma briga. Se você fizer, eu faço. Se você não fizer, eu não faço. Aí não quero mais tomar comada. Aí chorei. Que tipo de aliança é essa que a gente está achando que tem? Por isso que hoje não é mais desse jeito no fio do bigode. Casamentos que duram enquanto apenas há emoção ou há prazer. Amizades que duram enquanto apenas há interesse. Ministérios na igreja, serviço na igreja que duram apenas enquanto há aplauso. Quando o pastor não fala o nome do irmão, da irmã lá do ministério, aí fiquei magoado com o pastor. Seja bem-vindo e entra na fila. Sabe por quê, querido? Porque eu pergunto para você, como você é a despeito dos compromissos? Você cancela quando está na teia? Você muda quando lhe é conveniente? Você desiste quando não tem mais interesse? Como é que você lida com isso? Para piorar um pouquinho a nossa situação, se é possível, compromisso virou algo raro. E não só raro, mas prometemos muito, mas não permanecemos em quase nada. Mudamos de palavra da noite para o dia. E há um escritor no seu livro Natureza Humana, Winnicott, o Donald Winnicott, ele vai dizer, ele é psiquiatra, psicanalista inglês, e o livro dele tem como propósito focar na constituição do ser humano como um ser integral. Presta atenção nisso. Compreendendo o ser, no caso, soma chamado de corpo, compreender a psique e compreender a mente. E com essa integração entre corpo, alma e espírito, é fundamental perceber que a saúde e o desenvolvimento disso vai tornar o eu. Ou seja, o relacionamento que eu tenho, ou a preocupação que eu tenho, ou a intencionalidade que eu tenho com a minha parte emocional, espiritual e física, vão fazer eu me tornar quem eu sou hoje. Ao mesmo tempo que a ausência da preocupação com essas 3 fases integrais na minha vida, vai me desenvolver de forma tão ruim. E ele vai falando sobre isso, esse desenvolvimento geral, essa obra inacabada, inclusive o livro propõe isso, e ele mesmo vai dizer no livro uma frase, lá no capítulo, no livro, na página 160, ele diz a frase seguinte, queridos, presta atenção nessa frase. O compromisso não é uma característica dos insanos.
Não sei se você sabe o que é insano, eu vou melhorar para você entender. Mas a frase dele é que o compromisso não é uma característica dos insanos. O que ele está dizendo, em outras palavras, querido, é que gente enferma emocionalmente tem muita dificuldade de assumir compromisso. Talvez aqui nós descobrimos porque muita gente não tem compromisso, porque a nossa geração é a geração, segundo os especialistas, mais doentes emocionalmente falando. Pessoas que estão com problemas em todas as faixas etárias, em todas as idades, com todos os moldes. E manter compromisso, honrar compromisso, isso é algo para quem está bem emocionalmente. Existem duas saídas. A primeira é essa, uma enfermidade emocional, ou seja, a pessoa, ela até quer manter os compromissos, mas a condição de insegurança que ela vive, de medo, de capitalização, desse sentimento quando ela é menosprezada, ela começa a viver aquela circunstância e tudo aquilo vem à tona e ela não consegue manter seus compromissos, por causa da sua enfermidade emocional. É um enfermo da alma, como diz o autor. O enfermo da alma não consegue sustentar compromissos assumidos. Por isso talvez eu e você deveríamos olhar para esse fato e talvez perceber se nós não estamos cumprindo o compromisso porque nós estamos doentes. E eu não sei se você já ouviu eu falar aqui ou alguém dizer isso para você, mas quando nós nascemos doentes. Nascemos ruim. Porque nós nascemos em pecado, e o pecado que outrora habita em mim, como diz o próprio apóstolo Paulo em Romanos 3:23, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus, como diz o Davi, o salmista, quando ele diz, em pecado me concebeu, ou seja, eu nasci em pecado. Então quando nasce, hoje nós temos o batismo aqui do Isaac e do Davizinho, meses de vida, já é pecador, irmão, porque nasceu em pecado, já é pecador. E por ser pecador, como eu e você somos, nós nascemos doentes, e se um dia nós não encontrarmos com remédio chamado Jesus, nós vamos viver doente a vida inteira e fazer gente doente, porque gente doente adoece gente perto dele. Não sei quem aqui cuida de gente doente, você sabe disso. O ente doente, como diz a minha esposa, ela adoece o seu entorno, é natural, porque você fica mal, você fica ruim, você fica ali, você fica travado, e daqui a pouco você está tão doente quanto o ente doente. E quando a gente olha para essa situação de enfermidade da alma, a gente percebe que Deus fez de alguma forma algo para fazer isso com a gente. Mas há um segundo caminho que infelizmente a falta de compromisso aparece, que é para quem tem mau caráter, que é para aquele camarada que tem um caráter duvidoso, para não dizer mau caráter, né? Porque eu não conheço, então não é um mau caráter, é apenas você tem um caráter duvidoso. E esse indivíduo que tem caráter duvidoso, ele também não sustenta seus compromissos. Eu não sei se já aconteceu com você, Sakamoto, lá na loja, mas tem gente, eu ouvi um cara falando isso, que ele vai e compra um carro, financia o carro, paga a primeira parcela, depois não paga nada e fala assim, pode fazer o que vocês quiserem. Isso é caráter duvidoso, irmão. Além de ser pecado, além de ser contra a lei, isso é mau caratismo. Isso é você achar que as pessoas, que todo mundo que fez, mas vai ficar para o banco não precisa, não importa para onde, isso não é justo, isso não é certo, isso não é legal, e muito menos moral. Por isso que aquele que tem um caráter duvidoso, diferente daquele que está enfermo da sua alma, os dois não têm compromisso. Mas o mau caráter, ele já não tem compromisso do começo, ele já tem o hábito de não cumprir, ele só fala para te enrolar, ele só fala para te enganar, porque ele sabe que ele não vai cumprir. Já o enfermo da alma, ele até tenta, ele deseja, mas ele não consegue, porque as suas lacunas emocionais, porque os seus temores, as suas dificuldades pendentes, as suas faltas de tratativas de trauma entram em cena, atrapalha e bagunça, e ela não consegue mais manter o seu compromisso. Qual lado você está se você não mantém compromisso? Você tem um caráter duvidoso ou você está enfermo emocionalmente? Até porque, não sei se acontece com você, mas o compromisso para muitos de nós dura até quando o caráter aguentar. Se o caráter é fraco, o compromisso é curto. Se o caráter é firme,
o compromisso atravessa várias tempestades. Por isso, talvez, o compromisso, ou a ausência do compromisso, revela o caráter que eu e você temos. O compromisso, ou a ausência do compromisso, revela a enfermidade emocional que você não quer admitir que tem. Jesus falava sobre isso, lá no livro de Mateus capítulo 5, versículo 37. Caio, por favor, antes da gente entrar em Romanos 1. Eu não sei se você já teve essa experiência de falar ou de ouvir um não de alguém e mudar de ideia no meio do caminho. Eu já tive várias experiências como essa. Eu já tive uma experiência uma vez de receber do meu pai um não, e nós sabe como a gente vai logrando, né, dona Bia? Aí, vai lá, tá bom, filho, vai, então é sim. Cada vez que a gente faz isso, a gente estraga os nossos filhos. Cada vez que a gente faz esse tipo de ausência de compromisso de palavra, a gente machuca e a gente descredibiliza nós mesmos diante do outro. Se o outro for um indivíduo inteligente, é a última vez que a gente conversa sobre esse assunto. Até porque Jesus ensinou a fazer isso. É engraçado que Jesus diz assim: seja, porém, a tua palavra sim, sim. Na minha perspectiva, acho que Jesus podia dizer só que a tua palavra seja sim, a tua palavra seja não. Ou seja, decida, se é sim, se é não. Mas ele não precisava falar sim, sim e não, não. Mas ele colocou. Por que ele colocou? Porque no meio dessa jornada aparece a segunda parte do texto. O que disso passar, o que for fora do sim, sim, não, não, é o Satanás que está usando. É o maligno, é isso que ele está dizendo. Sabe o que Jesus está dizendo aqui, irmão? Que quando você pegar o seu filho, ou quando você se manter numa palavra, ou quando você disser alguma coisa, você que é cristão, alguma coisa para alguém, ou seja, você firmar um compromisso, quer seja disciplinando o seu filho, quer seja, você vai ficar sem celular, meu filho. Falou isso para ele? Falou, maravilha, isso é assim. Celular, filho? Não. Até que hora você tem que manter isso? Até o segundo, terceiro, quarto, quinto, não. Mas tem gente, não sei se é o seu caso, Michael, como pai, que a filha pede, não. Ah, pai, não. Ai, você é tão lindo. Não. Ai, pai, como você está bonito hoje. Tá bom, vai, tá liberado. Bonachão. Pangaré. Por que não obedeceu o que falou? Sim, sim, não, não. Hoje pela manhã uma pessoa me contou uma experiência de que uma pessoa foi jogar bola, hoje cedo mesmo, num almoço que a gente estava, e um dos nossos irmãos da igreja aqui, que é filho dela, fez algo errado com o pai, e era a final do jogo, e o castigo que o pai fez a ele era dizer: você não vai jogar, você está de castigo. Adolescente. O dono do time, o técnico, enfim, o pessoal lá ligou para ele e disse: libera só dessa vez. A palavra dessa esposa, que o pai já faleceu, falando comigo hoje pela manhã, ela disse assim, a resposta dele para o rapaz: não vai acontecer, porque hoje, se eu abrir mão, meu filho será uma pessoa horrível para frente. E até aqui foi assim, e continuará sendo assim até que eu esteja aqui. Não foi jogar. Você tem coragem de fazer isso? Ou talvez como aconteceu naquele assassinato lá nos Estados Unidos, onde as pessoas estavam tentando pegar a pessoa, e aí o pai vai lá e denuncia o filho. Você teria coragem de fazer isso, irmão? Porque teu filho fez algo errado, no caso lá, assassinou, e uma das pessoas que denunciaram lá, entregaram, é o pai. E eu me recordo disso, não que eu fiz algo desse tipo, mas meu pai disse, quando eu tirava racha de mobilete, o pastor fazia isso, tirava racha de mobilete, deitava assim, torneirava, era uma delícia, sensação boa, retardado, mas é boa. Meu pai disse assim para mim: se um dia você for para a cadeia, eu te tiro 3 dias depois. Mas um dia, quando meu pai me bateu, ele disse para mim: eu estou te batendo para você não apanhar da polícia.
Então você vai apanhar de mim porque de mim você sabe que você está apanhando. Sabe o que é isso, irmão? É ter convicção daquilo que a gente acredita e olhar para a palavra de Jesus e não perder o peso da verdade, porque eu mantenho a verdade dizendo sim, sim, e quando é não, é não. Nós não mudamos por conveniência, nós não mudamos porque alguma coisa mexeu, nós não mudamos porque o filho chorou, nós não mudamos porque olhamos para ele falando, ah, mas que dozinha, não tenha dó, irmão, quem tem dó é cachorro. Gente não tem que ter dó, a gente tem que ter instrução, filho tem que ser instruído, tem que ser educado, não é por dó. E às vezes eu vejo os meus pais e a minha esposa, às vezes eu pego os nossos sobrinhos, eu falo alguma coisa, tio, não, hoje não. Aí minha esposa, tio, faz, tá, eu falei, não. Aí ela vem toda carinha, Isaías, eu vou dar cintada no seio nela. Eu brinco com ela, vou bater no seio, os dois, você fica me enchendo o saco. E não, e ela sabe que é não. Mas como é que os casais fazem isso a despeito das coisas? Sim, sim ou não, não? Ou você é sim, o marido é não, você é sim, a mulher é não? Como é que você funciona nisso? Como que educa o filho, Lê? O homem fala sim, a mulher fala não, a mulher fala sim, o homem fala não. Que bagunça. Além de você estar se tornando alguém que não tem autoridade de compromisso, você está formando um pangaré bonachão, que vai entender que tudo só lhe dá um jeitinho, é só lhe dar uma choradinha, é só lhe mexer que ele consegue tudo aquilo que ele quer. Tudo que eu quiser, eu vou conseguir. Eu já ouvi isso em algum lugar. Até inclusive alguém que prometeu isso em algum lugar, dizendo, tudo que você quiser eu posso te dar. Sinto te dizer, mas não foi Jesus, foi um tal de Satanás que falou isso para nós. Por isso, queridos, quem nós somos nessa história? Mas a graça de Deus é maravilhosa, que Deus nos deu um privilégio de sermos diferentes. Uma das formas de nós sermos sarados dessa enfermidade emocional, desse desvio de caráter, desse jeito doente de ser, pecador de ser, foi quando Ele mandou o Espírito Santo para a gente. E quando eu e você nos tornamos filhos de Deus através de Cristo Jesus, quando nós nos rendemos ao amor de Deus na pessoa de Cristo Jesus, nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, o Espírito Santo começa a habitar em nós, para trabalhar em 3 áreas na minha vida, 2 especificamente. Primeiro, moldar o meu caráter e curar as minhas emoções. Ou seja, Deus se preocupa com a gente. Deus deseja, acima de tudo, fazer com que o meu, o seu, o nosso caráter seja parecido com Jesus. E aquelas emoções das quais eu tenho, aqueles traumas, aquelas complicações, aquela vida ruim que eu vivia a partir daquilo que eu tinha, que não era conhecimento, mas era ignorância, ela é ressignificada, a nossa identidade é transformada, a gente começa a viver uma vida sólida por causa da ressignificação de Cristo pelo Teu Espírito Santo, do meu passado, fortalecendo o meu presente e me levando e projetando para viver o meu futuro. É o Espírito Santo que faz isso. Por isso que quando eu digo para vocês, para todos nós aqui, que ter o Espírito Santo, viver com o Espírito Santo, é fora do normal, irmãos. E caráter, só se conserta com obediência e com cruz, irmão. Só com obediência e com cruz. A cruz de Jesus. Por isso que, lá no livro de Gálatas, capítulo de número 5, versículo 22, nós temos os frutos que vai moldar o meu e o teu caráter. Quando o próprio apóstolo Paulo vai dizer, mas o fruto do Espírito são 9 frutos, mas ele não diz que os frutos do Espírito são. Sabe por quê? Porque o fruto do Espírito é algo que você recebe quando você se rende a Jesus. Vem o Espírito Santo, vem um pacote completo. É que nem carro, o carro completo é completo. Eu não consigo entender, às vezes, Sakamoto, o pessoal fala assim, carro completo menos ar. Então não é completo, irmão. O carro tem vidro, tem trava, tem as coisas, mas não, é completo menos. Não tem completo, então não é completo. Aqui é a mesma coisa. Quando eu recebo o Espírito Santo na minha vida, ele vem com bagagem completa, colocando os 9 frutos do Espírito sobre a minha e sobre a sua vida. Por isso que ele é chamado de o fruto, é como se fosse uma mexerica com 9 gomos. O problema é que esses gomos são um pouco difíceis, porque ele tem a ver com amor, alegria, paz, longanimidade,
benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, passa para mim, e domínio próprio. Os 9. Pergunto para você, onde estão esses frutos na sua vida? Estão evidentes na sua árvore? Parecem? Ou é muito estranho? Não, pastor, domínio próprio eu não tenho. Eu acho que Deus deu os outros, mas não deu. Deu sim, irmão. O problema é que nós não exercitamos isso. O problema é que nós não obedecemos. O problema é que nós não entendemos que essa porção do fruto do Espírito é para produzir em mim um caráter parecido com Jesus. Por isso que a gente vem na igreja, para a gente ouvir como é que Jesus era, o que Jesus tem para nós na sua palavra, para que eu vá me moldando a ser parecido cada vez mais com Jesus. É simples assim. Por isso, quando nós somos tratados, os nossos compromissos assumidos denunciam se nós estamos bem ou não. Quando nós somos tratados, nós empenhamos em fazer a vontade de Deus, nós empenhamos em cumprir nossa palavra, nós empenhamos porque nós não queremos envergonhar o nome do nosso Deus a despeito daquilo que nós fazemos. E se for preciso, como diz o Salomão provérbio, mesmo que eu tenha perda, mesmo que eu tenha prejuízo, eu vou manter a minha palavra. A propósito, a palavra compromisso, ela é junção de duas palavras latinas, no latim, não latinas, perdão, no latim, onde compromisso, o com, a palavra vem de estar junto, de somar, de fazer parte, e o promisso, ela vem da raiz promessa, ou seja, toda vez que você marca, ajeita um compromisso, você está dizendo, eu prometo cumprir o que eu acabei de assumir. Por isso que nós precisamos ter compromisso, querido. Por isso que nós precisamos ser homens e mulheres comprometidos com coisas, e quando falar, que a nossa palavra não faça curva, mas seja real, verdadeira, e não volte, segundo o próprio texto, para nós de forma equivocada, porque o que passar disso não é a nossa palavra, é Satanás. E o próprio cristão, filho de Deus, deve ser conhecido pelo comprometimento que ele tem com as coisas e com alguém. E quando eu olho para Paulo, aqui olhando para o texto, Romanos capítulo de número 1, versículo 8, eu percebo que Paulo era um indivíduo maduro, um indivíduo sarado e restaurado, pela graça de Deus. Até imagino, vem comigo, acompanha esse cenário, Paulo, antes, ele era aquele cara que prendia, sequestrava, matava, judiava, agredia, tudo quanto é cristão. De repente, Atos 9, caminho de Damasco, ele se encontra com Jesus. Se encontra com Jesus, Ananias vai na casa, depois de alguns dias, abençoa ele, batiza o cara, o Espírito Santo enche na vida do tal do apóstolo Paulo, e ele começa a viver a sua jornada. E Paulo escreve 70% do Novo Testamento. Nós falamos na teologia, Paulo é o apóstolo escolhido por Jesus. Matias é o apóstolo escolhido pelos homens. Mas outro dia a gente fala sobre isso. E quando Jesus escolhe Paulo, a pergunta de Ananias para Deus, quando está conversando com Deus na visão, é: Senhor, mas ele é um cara isso, ele é aquilo, ele é um cara ruim demais. Pensa num cara ruim. Era Paulo, no olhar de Ananias. E Deus diz para Ananias: eu sei, mas eu vou transformá-lo, e ele de perseguidor vai se tornar perseguido. O que acontece com Paulo? Recebe a graça de Cristo Jesus, o Espírito Santo começa a morar nele, e o Espírito começa a tratar dele. Você imagina Paulo, bateu em tanta gente, machucou tanta gente, aí ele vai pregar numa igreja, igual eu estou aqui, aí ele olha para os irmãos e fala: a Elaine que está lá, Isaías, você bateu em mim, agora você está aí pregando, né? Era isso que acontecia com Paulo. Inclusive os discípulos, quando conversavam entre si, diz algumas conversas soltas ali na palavra, de que eles estavam pensando, imaginando se de fato Paulo estava fazendo era de verdade, ou era uma enganação para aproximar-se dos apóstolos e pegar todo mundo numa cilada. Mas eu imagino Paulo sendo tratado pelo Espírito Santo desse passado tenebroso que ele tinha. Por isso que ele diz em Efésios e Filipenses, especificamente Filipenses capítulo 2, ele diz:
As coisas que eu deixo para trás, ali elas ficam. Eis que faço nova todas as coisas. Um cara sarado pelo Espírito Santo. Um cara que emocionalmente permitiu que o Espírito tratasse, que o Espírito desenvolvesse. É uma pessoa que se tornou madura, regenerada, ressignificada a partir de quem ele era, a partir daquilo que Deus tem para ele como propósito hoje, e projetado naquilo que Deus deseja para ele no futuro. Por isso que é um cara maduro, em paz, cheio de sanidade. Por isso que eu quero convidar você a pensar no apóstolo Paulo, porque Paulo tinha alguns compromissos que o auxiliaram a viver essa maturidade. Paulo tinha algumas ações que ele não abria mão, alguns compromissos das quais o levaram a viver coisas extraordinárias, que talvez eu e você hoje precisamos nos comprometer para a gente viver algo diferente. E o texto de Romanos capítulo 1, versículo 8 fala desse jeito. Por favor, Caio. Primeiramente eu dou graças a Deus, mediante a Jesus Cristo, no tocante a todos vós, porque em todo o mundo é proclamado a vossa fé. Porque Deus, a quem sirvo em meu espírito, no evangelho de seu Filho, é a minha testemunha, de como incessantemente faço menção de vós, em todas as minhas orações, suplicando, e essa súplica tem a ver que, um pedido que em algum tempo, se Deus quiser, pela vontade de Deus, se me ofereça uma boa ocasião, uma ótima oportunidade, para visitar vocês, porque muito desejo ver vocês, a fim de repartir com vocês um dom, uma alegria, um presente, algo que Deus fez na minha vida, para que sejais confirmado na vida de vocês. Isto é, para que em vossa companhia, quando a gente ficar junto, quando nós estivermos no mesmo espaço, a reciprocidade, ou seja, reciprocamente, nos confortemos, nos encorajemos, nos fortalecemos por intermédio da fé que eu tenho, que você tem, a gente vive junto. Porque não quero, irmãos, que ignoreis que muitas vezes me propus a ir ter com vocês, no que tenho sido até agora impedido, diz o texto, para conseguir igualmente entre vós algum fruto, como também entre os outros gentios eu consegui. Versículo 14, Caio. Pois eu sou devedor tanto de gregos como para bárbaros, tanto de sábios quanto de ignorantes, e por ser devedor, quanto está em mim, eu estou pronto para anunciar o evangelho, também a vós outros aqui na cidade de Roma, porque não me envergonho do evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Versículo 17, último versículo do capítulo 1. Visto que a justiça de Deus se revela no evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Pastor, como que você vai tirar desse texto? Eu quero ajudar você a olhar para o texto, especificamente agora, no primeiro momento, para o versículo 9 e versículo 10. O compromisso que fez Paulo viver maturidade, crescer e se desenvolver, o primeiro compromisso que eu desafio você a viver e a ter, era o compromisso que Paulo tinha, e compromisso que eu e você temos que ter, é compromisso com uma vida de oração. Olha o versículo 9, versículo 10. Paulo diz assim: eu tenho como testemunha, ou seja, Deus é prova, Deus está comigo e Ele vai não me deixar mentir, ou seja, Deus é testemunha de que incessantemente eu faço menções de vocês nas minhas orações. Ou seja, Paulo tinha uma vida de oração, Paulo não tinha problema com oração, Paulo sabia que momentos de oração ele tinha que se retirar, como Jesus fazia isso, que se retirava para orar. Lá em Lucas capítulo 5 vai dizer isso, que Jesus retirava-se várias vezes para orar. Mas eu não consigo entender, irmão, como existe cristão que não ora, cristão que não tem tempo de oração.
Cristão que não entende que a oração é essencial, é o âmago, e sem orar a nossa vida espiritual vai se perder, porque a oração é o oxigênio da nossa alma e a gente não ora. Quem não ora enfraquece. E muitas vezes eu converso com várias pessoas, talvez o pessoal do Ministério de Oração sabem disso. Quantas pessoas desistem facilmente de um propósito de oração? Tem um compromisso e para no meio, ou alguma coisa tira a gente daquilo. Lembra da líquida? Eu estou orando, hoje eu marquei de orar às 7 horas da manhã, aí não vai dar tempo, por quê? Porque eu esqueci que eu tenho um negocinho, eu estou com fome. A gente troca, a gente não se mantém. E aqui me parece bem claro que Paulo tinha compromisso com uma vida de oração, e ele aprendeu isso com Jesus, e a Bíblia é muito clara para mim e para você. Nós falamos disso semana retrasada. Troque a sua ansiedade, Filipenses capítulo 4, troque a sua ansiedade pela oração. Tenha uma vida de oração, uma vida de devoção, uma vida onde você tem na sua agenda um momento onde é insubstituível, é inegociável, você não abre mão do seu tempo de oração. Mas hoje nós não temos tempo mais para orar, muito menos compromisso para manter-se orando. Hoje, infelizmente, a gente busca como resposta para quem não ora, e aqui deixa eu dizer uma coisa bem clara para você: quem não gosta de orar e de ler a Bíblia e se acha cristão, ele só tem uma saída: buscar revelação na casa dos outros, porque ele não tem capacidade de fazê-lo. Vou explicar melhor para você entender. Quem não gosta de ler, não quer ler, ou não se esforça em ter compromisso com a leitura, ou quem não quer orar, quem não gosta de ter o seu tempo, a sua cadeira de oração, chegar ali e falar: Senhor, fala comigo, eu estou aqui. Quem não faz isso, o que lhe sobra é ficar buscando em igreja, ou ficar buscando irmãozinho daqui ou de outro. Fala assim: fala para mim, Deus, o que o Senhor quer que eu faça? Talvez Deus deveria dizer para você: já falei, irmão, está lá na Bíblia, vai ler. Já falei, está lá no quarto secreto, vai orar que eu vou falar com você. Mas é muito mais fácil a gente se depender dessas coisas, né? Porque isso aqui é mais fácil, não requer compromisso. Quem tem que ter compromisso é a mulher que está orando, é o homem que está orando. Mas você não precisa, é só chegar lá e aí? O que o Senhor tem para mim hoje? Pai, fala algo. Que fala, irmão? Vai ler a Bíblia. Está aqui, Deus fala tantas coisas, e qualquer texto que você leia, Deus vai falar ao teu coração. Qualquer um, pode abrir a Bíblia. Uma vez um pastor brincando, eu já fiz isso aqui algumas vezes: abra a sua Bíblia em qualquer lugar que nós vamos pregar. Estou louco, pastor. Irmão, porque qualquer leitura que você vai ler, de um texto vivo como a palavra de Deus, ela vai te incomodar, te constranger, e a gente faz o que nesse caminho todo? Vai buscar revelação. Faz isso não, irmão. Pelo amor de Deus, vai orar. Vai ter um compromisso com a sua vida de oração. Sua oração era centrada, inclusive apóstolo Paulo, numa oração que ela relacionada a Deus, mas ela também tinha uma abrangência de olhar pelos outros. É isso o tipo de oração que a gente precisa fazer hoje. É uma oração, não é aquela que eu só olho para Deus e falo: Senhor, me ajuda, aumenta a minha vida, obrigado pela minha saúde. Para de pensar em você na oração, faz como Paulo, ele faz bem claro: eu recordo, eu lembro, e eu incessantemente coloco vocês em minhas orações. Qual a última vez que você orou por alguém que não é da sua família, que não é teu amigo, que não é tua necessidade? Ontem o João ligou para mim. O João é um amigo que eu conheci por causa do futebol. Eu estava lá em Campinas, eu vi que ele mandou uma mensagem, falei: pá, eu preciso sair da palestra, que eu estava lá assistindo aquele momento, e fui lá ouvir, e o João estava dizendo: pastor, ora por mim, minha mãe está no hospital. Eu sei que o senhor é pastor e eu sou católico, mas o senhor pode orar? Olha o que a religião fez com nós. Repartiu tudo nós. Seria lindo se o João falasse: nós somos irmãos, não somos, pastor? E eu ia dizer: somos, irmão. Tanto que eu chamo ele de irmão. Aí o João chegou para mim e falou: pastor, minha mãe está assim, você ora para mim? Eu falei: ora. Claro, vamos estar orando. Então ora quando você puder. Por isso que hoje eu fui visitar a mãe dele na Santa Casa, aqui em São Manuel. E lá de Campinas eu peguei o celular e falei: João, eu vou orar em áudio aqui para você ouvir depois, porque não dá para ligar, ele não podia. Eu falei: tranquilo. E mandei uma oração para o João em áudio. Qual a última vez que você orou por alguém em áudio assim, pelo celular?
A gente tem um costume, alguns pastores, que a gente ora de madrugada, e a gente manda mensagem de madrugada para outras pessoas. Recebo sempre assim. E a hora que eu abro o áudio do pastor, é uma oração dele para mim. A Deus, lembrando da minha vida. Era isso que Paulo fazia. Era lembrar dos necessitados, lembrar daquilo que eles viviam. Por isso eu e você talvez deveríamos repensar. Como é a sua vida de oração? Qual a última vez que você foi para o quarto secreto falar com o Pai? Ouvir o Pai, conversar com o Pai? Você tem compromisso com a sua vida de oração ou ela não passa de uma mera expectativa? Seu desejo desafia a orar? A sua vontade desafia a orar? Ou você apenas ora quando se deve e não ora quando se faz necessário? Por isso, quando você ora pouco, o cuidado contigo e o seu compromisso será reduzido. Quando você ora bastante, você tem mais facilidade de manter os seus compromissos, porque é Deus que está cuidando de você. Segunda verdade que está no versículo número 11, por favor, Caio, é que Paulo, além de ter compromisso com a oração, Paulo tinha um compromisso com a comunhão. Olha o que diz o versículo 11, quero lê-lo mais uma vez com você. Porque muito desejo ver vocês. Paulo tinha aquela vontade que o salmista dizia: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Era isso que ele estava dizendo. Eu tenho vontade de estar com vocês, eu tenho vontade de celebrar com vocês, eu tenho vontade, na tradição agora atual, eu tenho vontade de ir para o culto com vocês, mas eu não posso. Mas quando eu estiver aí, eu vou repartir com vocês aquilo que Deus fez espiritualmente na minha vida. Olha o versículo seguinte, versículo 12, por favor, Caio. Isto é, para que em vossa companhia, quando estivermos todos juntos na comunhão, reciprocamente, ou seja, eu e você e eu vou te confortar, eu vou te consolar, você vai me confortar, você vai me consolar. Isso é igreja. É por isso que Paulo está dizendo isso, que essa conformidade, essa reciprocidade, ela vai acontecer de forma mútua, por causa da nossa fé, do que eu creio, você crê, e Deus vai fazer isso com a gente. E o versículo 13, Paulo ainda continua dizendo: eu não quero, irmãos, que vocês ignorem, que muitas vezes eu me propus a ter com vocês, mas eu fui impedido até agora, para conseguir igualmente entre vós algum fruto, como também entre os outros gentios. Ou seja, Paulo sempre tentava estar junto. O esforço de Paulo era estar em comunhão, e ele tinha compromisso com a comunhão, com as igrejas, com o corpo de Cristo. E a gente precisa entender, o próprio autor de Hebreus vai dizer em Hebreus capítulo 10, versículo 25, por favor, Caio, olha o que diz esse texto, Hebreus 10, 25, não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façam admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Ou seja, viva, aproveite, não abra mão da comunhão. É isso que Paulo está ensinando a gente. E quando eu olho para nós no dia a dia, nas igrejas, eu percebo que, como a gente abre mão de um culto, de uma comunhão como essa, por tanta coisa tonta, né, irmão? Tanta coisa besta. Tanta distração de Satanás. E Satanás, não sei se você já ouviu isso, mas ele não quer que você o adore, ele só quer que você não adore a Jesus. Ele não está preocupado em ser adorado por ti, ele está preocupado em te distrair para você esquecer de adorar aquele que é o teu Criador. E muitas vezes a comunhão é um resultado disso, porque a gente olha para a comunhão, olha por estar aqui e é enfadonho. E verdade, para muitos de nós, às vezes por não ter consciência e maturidade da motivação correta porque nós estamos aqui, isso aqui cansa, isso aqui dá trabalho. Por exemplo, você precisa ter consciência de que estar aqui tem a ver com um corpo. Paulo fala isso em Romanos capítulo 12, versículo 4, por favor, Caio, olha o que diz Romanos 12, 4, porque assim como num só corpo, temos vários membros, braço, perna, mão, mas nem todos os membros têm a mesma função. A direita faz algo, a esquerda não faz, a direita escreve, a esquerda nem para segurar a borracha. Cada um tem uma função e são parecidas. E ele continua dizendo, assim também nós, conquanto muitos
somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Quando você entende comunhão, quando você vem para a igreja, o caminho que deve descortinar a sua rotina, o seu vir para cá, é entender que você faz parte de um corpo. E quando uma mão não quer fazer nada, o corpo padece, porque é essa que pegaria o alimento para trazer à boca. Quando o pé não quer fazer nada, ou quando o braço, ou quando qualquer parte do corpo não quer viver ou não quer fazer nada, todo o corpo padece. É isso que o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios. E eu pergunto para você, você tem consciência que nós somos um corpo? Ou você acha que a igreja é um clube? A segunda consideração é que a gente precisa estar conscientemente na comunhão por causa da verdade de Deus que nos ensinou, e não por causa de afeto. Eu não sei você, mas muitas vezes eu e você estamos aqui, deveríamos estar por sermos da família de Deus, mas não é essa. Nós estamos aqui porque o pastor é legal, ou o fulano é legal, ou o irmãozinho é gente boa, ou tal. Mas esses irmãos, inclusive eu, vou te decepcionar. E aí você vai dizer, eu vou mudar de igreja porque eu decepcionei com o pastor. Sabe por quê? Porque na comunhão você sempre buscou afeto, nunca procurou buscar a realidade do que é servir a Jesus numa comunhão. Porque você não entendeu, eu não entendi, que afeto não preenche, afeto é para clube, afeto é para grupinho, afeto é para qualquer coisa, menos igreja. Nós não viemos na comunhão, e Paulo ensina isso. A comunhão não é por causa dos afetos, não é por causa das minhas lacunas emocionais. Comunhão, igreja, corpo de Cristo, é intencionalmente para fazer duas coisas. Como diz o apóstolo Paulo, versículo 11: compartilhar aquilo que Deus tem feito, compartilhar dádivas. Sabe por que a gente está aqui hoje? E você, quando saiu do seu lugar e deu um abraço no outro, você também tem a possibilidade, o desejo e a vontade, espero que tenha, de compartilhar aquilo que Deus tem feito na sua vida. Da mesma forma, o segundo momento, no versículo 12, diz o texto que na comunhão, Paulo desejava estar, porque ali ele era encorajado, e ele encorajava as pessoas. E eu fico triste, muitas vezes, alguns irmãos que faltam 2 domingos, 3, 4 domingos, e falam, pastor, estou passando por dificuldade. Eu falei, está na cara que você está. Você não aparece mais. Mas é por isso que eu não estou indo, porque eu estou ruim. É por isso que você tem que vir, irmão, porque a família é para isso, para gente ruim, que nem eu, que nem você. Então venha, faça parte, e entenda, não abra mão da comunhão, tenha compromisso com a comunhão. Porque quando a gente vem para cá, na obrigação de afeto, a gente encontra frustração. Mas quando a gente vem para a casa do Pai, entendendo que nós fazemos parte de um corpo e de uma família, a gente vive, que a gente percebe que a gente está fazendo bem para os outros. Que bem você fez hoje para alguém aqui nessa noite? O teu abraço transformou alguém aqui? O seu abraço tirou o sorriso de alguém? Eu me recordo que tinha uma irmãzinha que falava isso, de um pastor amigo nosso, que ela não entendia muita palavra, inclusive no final do culto, ela estava lá atrás sempre, o pastor saía, dava um abraço nela, e o pastor perguntou, oi querido, você sempre está aqui, abraça, como é que está essa situação, pastor, eu não ouço nada que o senhor fala, porque daqui eu não entendo nada, mas eu só venho aqui, porque eu preciso do teu abraço para me fortalecer essa semana. E a gente não dá um abraço em ninguém, né, irmãos? Às vezes olha para o lado, nem conhece o irmãozinho, não tem a ideia de dizer, quem é você? Está aqui, primeira vez, você que é visitante, que bom que você está aqui. É que a gente não entende, e a gente está vivendo mais um clube do que uma igreja. Por isso, igreja não é evento, igreja é família. Igreja não é um lugar onde você se encontra com alguns amigos, igreja é o lugar onde você vai para se encontrar. E não encontrei.
E aí eu vou me martirizando, me machucando e me perdendo em meio à correria da vida. Por isso, comunhão, por motivo errado, nos leva a descompromisso. Cria em nós uma expectativa de afeto que nunca vamos ser alcançados. Nós vamos ser magoados, nós vamos sofrer. E o apóstolo Pedro vai dizer para nós em 1 Pedro capítulo 4, versículo 10, qual é o motivo da gente se encontrar. Olha o que diz esse texto, 1 Pedro 4, 10, servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu. Sabe por que a gente vem aqui? Para servir. Então não tem a ver com o teu afeto, tem a ver com servir as pessoas e amar Jesus. Isso é comunhão que Paulo diz aqui. Compromisso com Cristo, sem compromisso com a igreja, é apenas uma ilusão espiritual. E por fim, versículo 15 e 16, apóstolo Paulo tem um compromisso com o testemunho de vida. Olha o que ele diz, o versículo de número 15 e 16, por favor, Caio. Por isso, quanto está em mim, ou seja, o que depende de mim, eu estou sempre pronto para anunciar o Evangelho, também a vós outros em Roma. Ou seja, o que depende de mim, qualquer lugar que eu vou, qualquer lugar que eu ando, eu falo do Evangelho, eu expresso o Evangelho. Sabe por que eu faço isso? Versículo de número 16, olha o que ele diz, porque eu não me envergonho do Evangelho. Ou seja, eu não sou aquele agente secreto que, você é cristão, fala baixo, alguém pode falar que eu estou na igreja. Pastor, não tira foto que vão perceber que eu estou na igreja. Não, Paulo tinha alegria, ele tinha consciência e compromisso com o testemunho, e ele sabia que qualquer momento Deus ia dar oportunidade para ele testificar do amor, da graça de Deus na vida das pessoas. E ele entendia, como diz o texto, só o Evangelho de Deus, na pessoa de Cristo, é aquele que salva todo aquele que crê. Só Jesus liberta, é isso que ele está dizendo. Por isso, queridos, o compromisso de falar do Evangelho, o compromisso de levar, de viver, Atos 1,8 vai dizer isso, e ser-me-eis testemunhas quando nós recebemos o Espírito Santo, o poder que vem dos céus virá sobre nós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Ou seja, Deus nos preparou para fazer isso. A nossa luz é para brilhar. Mateus capítulo 5, versículo 14, por favor, Caio, olha esse texto, querido, que eu queria que você guardasse. Vós sois luz do mundo, e não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, não é por aí que se faz. Versículo 15, Caio, pode ir descendo. Nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia todos os que se encontram naquela casa. Foi para isso que Deus te chamou. Deus te chamou para que você tenha compromisso de levar o Evangelho na vida das pessoas que estão ao teu redor, mas um Evangelho coerente com aquilo que você crê, com aquilo que você faz. E não é um evangelho discrepante, não é um evangelho onde você fala, Jesus te ama, mas nem você ama as pessoas. Jesus está comigo, mas nem você se coloca à disposição. É um evangelho coerente, é um testemunho desejoso de fazer com que as pessoas se encontrem com Jesus. E o mundo, queridos e queridas, precisa de cristãos fiéis e não de crentes falantes. O mundo, a nossa cidade, o seu trabalho, o lugar onde você está, a escola onde Deus colocou você, é um lugar onde precisa haver em você um cristão fiel, um testemunho que fala bem claro, visível do seu compromisso. Por isso eu desafio você para a gente ouvir, refletir e agir. Quero chamar o pessoal para que subam aqui, para a gente finalizar com uma linda canção. Viva de tal forma, querido, que se for para falar alguma coisa contra você, a despeito do que você está vivendo, que seja sempre uma mentira, porque você vive pela verdade e o seu testemunho é bem claro sobre isso. Na sua empresa, seja o melhor patrão que você puder, porque ali é um campo missionário onde Deus te levou. Na sua empresa, seja o melhor funcionário que você puder, pois ali é um campo missionário onde você está testemunhando do amor de Deus para aquelas pessoas. Tenha compromisso com isso. Faça com que as pessoas percebam e vivam um compromisso na vida real. Por isso, para nós ouvirmos, refletirmos e agirmos, quero desafiar você a 3 verdades. Primeiro, Deus nunca procurou, nunca procura e nunca procurará gente perfeita, mas Ele procura gente comprometida. Quem você é nessa jornada? Como eu disse para uma pessoa esses dias, muito claramente,
A pessoa estava conversando e perguntando algumas coisas para mim, e eu disse para ela que eu prefiro lidar com gente comprometida e incapaz do que com gente capacitada e descomprometida. Porque o incapaz e comprometido, a gente consegue se ajustar, ensinar e capacitar. Mas gente descomprometida está tão enferma que não vai dar certo, vai dar trabalho. Enquanto não tiver consciência que precisa ser mudado, não vai funcionar. Comprometido é aquele que ora, mesmo estando cansado. Comprometido é aquele que congrega, mesmo estando ferido. Comprometido é aquele que testemunha, mesmo sendo criticado. Por isso a pergunta que eu lhe faço para a gente encerrar é: Deus pode contar contigo? A igreja pode contar contigo? Ou você continua sendo o homem e a mulher da qual eu não posso manter os meus compromissos, porque ou eu sou dúbio de caráter, ou eu estou emocionalmente doente? Quem é você nessa história? E essa geração está cheia de gente descomprometida. Que nós sejamos aqueles que vão romper isso. Que você seja conhecido como um homem ou uma mulher que não abre mão do Evangelho, que não abre mão de uma vida de oração, como o apóstolo Paulo nos ensinou. Que eu e você sejamos conhecidos pelas pessoas como alguém que tem compromisso com a comunhão, ou seja, estar aqui faz bem, porque de alguma forma Deus vai me usar, e Deus vai usar alguém para falar comigo, como está acontecendo nessa noite. E quando você fica na televisão, os nossos irmãos da internet não conseguem viver essa experiência da comunhão. Por isso que comunhão não tem a ver com assistir culto, comunhão tem a ver com estar no culto. Assistir culto é para cinema, irmão. A não ser que esteja viajando longe, impossibilitado de, né, Laine? Que assiste ali, que faz a ceia no caminhão. Aí você está trabalhando, você está na estrada, irmão. Ou você está no hospital, Janaína. Aí vale. Mas ficar em casa dizendo: eu não estou a fim de ir na igreja, não. É assim que confunde, irmãos. É assim que a gente começa o desânimo pela relação com o Pai. Deus pode contar contigo. As pessoas podem contar contigo. Quero convidar você a ficar em pé. E mais uma vez nós vamos fazer dessa canção a nossa oração. A despeito de que Deus vai fazer grandes coisas, mas eu e você precisamos nos colocar à disposição. Como eu disse no início, Deus não usa homens e mulheres perfeitos. Não é isso que Ele está procurando. O que Deus está procurando são homens e mulheres comprometidos, que abrem mão de tudo para estar com Ele, num lugar secreto. Aqueles que buscam e que desejam falar: Senhor, faz a tua obra em mim. E porque Deus falou, vai cumprir até o final, como Deus, o bom Pai que fala e cumpre as suas palavras. Jardim, tranquei a porta, abri meu coração. Senhor, não quero que os meus olhos percam o brilho do primeiro amor por ti. Não quero que em mim se perca o desejo de te adorar. Vamos dizer: vem. Vem.
Para ser esse jardim e exalar um bom perfume, a gente precisa ser visto e conhecido como pessoas de compromissos. E eu sugiro que você reavalie os seus compromissos com a sua oração. Reavalie o seu compromisso que tens com a sua comunhão, com a igreja que você frequenta. Que você avalie a sua testificação lá fora. Porque na oração, Deus fala, conversa e te dá instrução. Na comunhão, Deus te orienta, Deus te sustenta, Deus te encoraja, Deus te usa para encorajar outros. E no testemunho, a gente vive o que a oração e a comunhão nos proporciona. As pessoas vão olhar para nós diferentes se a gente tiver compromisso com oração, com comunhão e com testemunho. E o próprio céu vai olhar para nós e falar, é desse que eu estou falando. É desse que eu estou falando. E Deus já disse isso. É só você ler o capítulo 1 de Jó, quando Deus diz para Satanás, ó, dá uma olhada, aquele lá, ó, aquele tem compromisso, pode fazer o que você quiser, aquele nunca vai furar um compromisso comigo. Deus disse isso de Jó. Deus pode dizer isso de você? Deus pode dizer isso de nós? Aquele é meu filho amado, em quem eu sei que tem compromisso real e verdadeiro comigo. Vá para casa em paz, mas conversando com o Espírito Santo, para que Ele te conduza a viver de forma diferenciada. Vá para casa na certeza de que você vai viver compromissos, e vai parar de ser aquela pessoa descompromissada, aquela pessoa que ninguém pode contar, aquela pessoa que sabe que vai deixar a desejar, aquela pessoa que não vai manter a sua palavra. Não seja assim. Deixe Deus cuidar de ti. Deixe o Espírito Santo forjar, moldar o nosso caráter, quem nós somos, para que nós nos tornemos instrumentos dEle, para a testificação da glória dEle, onde a gente estiver. Que você tenha uma semana abençoada e abençoadora. Você que é visitante, obrigado pela tua presença. Espero que você tenha sentido-se bem. Espero que a palavra de Deus tenha falado ao teu coração. Ao final do culto, ali na saída tem um lugarzinho. Se você quiser passar por ali, pegar um presente que a gente separou para você, pegue. Vai ser uma alegria. Se você quiser voltar, receber você em outro momento aqui com a gente. Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça. Vamos orar, feche teus olhos. Pai,